Oi, gente que acompanha o Descascando Ciência. Para quem não me conhece, meu nome é Laís, estou aqui de novo para a gente fazer essa live. E hoje vamos falar sobre a cultura do milho. E a nossa entrevistada de hoje, vamos dizer assim, né, é a doutora Maria Elisa Zagato Paterniani, que é pesquisadora do Instituto Agronômico de Campinas, que trabalha com melhoramento genético de milho há 30 anos e vai nos contar um pouquinho dessa vasta experiência dela e também explicar pra gente sobre os diferentes tipos de milho, sobre o trabalho dela e sobre a ciência que está por trás de todo esse trabalho dela, tá? E por que dessa nossa live? Porque a gente, toda semana, o blog Descascando a Ciência publica, então, um texto. Toda semana não, mentira. De 15 em 15 dias a gente publica um texto. E essa semana a gente foi escrito pela própria Maria Elisa e a gente falou e ela falou sobre o rei das festas juninas, que é o milho, que está aí presente em várias receitas culinárias deliciosas da nossa festa junina, que esse ano, infelizmente, a gente não vai ter festa junina, a gente não vai ter nenhuma quermessinha, mas a gente pode comprar aí um milho delicioso em casa e nos deliciar com essa maravilha. Então eu vou... para lembrar também, saiu ontem um vídeo novo no YouTube, no canal do Descascando a Ciência, também sobre esse texto que a Maria Elisa escreveu sobre o milho. Então eu vou convidar a Maria Elisa para nossa live, vamos ver se vai dar certo. E o legal de falar é que a Maria Elisa foi minha professora durante o mestrado, na pós-graduação do IAC, que eu fiz mestrado em agricultura tropical e subtropical, com ênfase em genética, e foi uma das minhas melhores professoras, e eu tenho o prazer de poder ser amiga dela. Então, vamos esperar a Maria Elisa aceitar aqui, a nossa está aguardando. Aí. Bem-vinda, Maria Elisa! Ixi, tá ruim. Ai, meu Deus, será que vai adaptar? Calma aí, gente. Deixa eu ver se a minha internet é a dela. Essa aqui é a dela. Será que é melhor sair? Entrar de novo? Tá funcionando? Pra mim tá parada. Pra você tá funcionando? Então, peraí. Como é que eu faço? Aí, Maria Elisa, peraí. Volta. Vai ter que falar tudo de novo, que pra mim tava cortado. Puxa, então eu agradeço o convite imensamente. Obrigada. Agradeço ao... Oi. Posso? É que tá atrasando. Eu agradeço. Mas pode falar. Então desliga aí. Eu agradeço o convite e parabenizo esse blog Descascando a Ciência em nome da Laís. Eu acho uma iniciativa super bacana de nós, pesquisadores, professores, cientistas, estarmos divulgando a ciência, o que não é uma prática usual. E fico muito feliz em poder estar participando, falando do meu trabalho, inclusive num momento de tanto obscurantismo científico, de tanta anticiência. Fico muito feliz de poder estar participando desse blog. Muito obrigada a você e a todos do Descascando a Ciência. A gente que agradece. Eu já contei que você foi uma das minhas melhores professoras durante meu mestrado. Que é isso. Tenho esse prazer de poder ser sua amiga, vamos dizer assim, hoje. Eu vou me apresentar. Maria Elisa, isso, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, se apresentasse rapidamente e falasse como é que você começou a trabalhar com a cultura do milho. Falar da minha trajetória, eu sou engenheira agrônoma, formada na Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Sou piracicabana, minhas raízes estão lá em Piracicaba e formei na Exalc, então lá também fiz o mestrado e o doutorado, sempre em genética e melhoramento de plantas.
assim que eu ingressei na faculdade, eu já percebi que a minha vocação realmente era para a genética e para o melhoramento. Tive grandes mestres lá, inclusive o departamento é muito forte, sempre foi muito forte em melhoramento de milho. Então, toda a minha bagagem, e que você falou que eu fui sua professora, então eu passei um pouquinho da Exalc também para você, porque toda a minha bagagem eu tenho uma grande satisfação, uma grande honra de ter recebido lá na Exalc. Depois ingressei no Instituto Agronômico, então já na Exalc eu comecei com milho, com iniciação científica. No mestrado eu diversifiquei um pouquinho, fui para hortaliças e no doutorado retornei ao melhoramento de milho. Milho, nós vamos ver, eu vou contar para vocês, é uma cultura fascinante. Ingressei no Instituto Agronômico depois de toda essa trajetória, mestrado e doutorado, ingressei no Instituto Agronômico, também no centro, na época era chamada Seção de Milho e Cereais Diversos. Hoje, Centro de Grãos e Fibras. Então, desde o começo também estou com melhoramento de milho, então eu acredito que eu posso contribuir e contar um pouquinho do milho e do meu trabalho numa instituição pública de pesquisa para vocês. Sim, claro. Com certeza. E qual que é assim, a importância, Maria Elisa, e as peculiaridades do trabalho de pesquisa com milho? Assim? Qual que é o valor? Você pode explicar para a gente? Qual que é o valor comercial? Tem um valor social por trás também, né, do milho? Sim. Antes disso, eu queria só destacar, isso é um ponto muito importante para nós, inclusive para divulgar a nossa pós-graduação do Instituto Agronômico. Então, eu também tive a satisfação de iniciar a criação, junto com um grupo de pesquisadores da nossa pós-graduação em agricultura tropical e subtropical, que está até hoje, e eu tenho a satisfação de lecionar até hoje a área de melhoramento de milho, melhoramento de plantas e genética quantitativa. E a Laís e outros grupos aí, outros colegas aí do blog, foram meus alunos. Fico muito feliz com isso, de você me passando. Agora, o milho, o milho é interessante, é fascinante em várias facetas. Do ponto de vista histórico, a origem no México, há quase 10 mil anos atrás, o milho é uma espécie, é de origem indígena, e o próprio milho significa sustento da vida. Então, toda a domesticação foi muito interessante. Então, para quem gosta de história, é bastante interessante. Para nós, da biologia e do melhoramento, é fantástico também, porque ele se destaca por uma ampla variabilidade genética, ele tem já todos os cromossomos mapeados, ele tem todo o genoma mapeado, ele tem trabalhos na literatura mundial, importantíssimos também com a cultura do milho. Ele é uma espécie de cruzamento de grande diversidade, então ele pode-se fazer tudo com melhoramento de milho. Imagina se eu não sou uma entusiasta do milho. E do ponto de vista econômico, é uma das nossas maiores commodities. O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo, depois dos Estados Unidos e da China. O milho tem importância crucial para o nosso agronegócio. Então, e trabalhar numa instituição pública de pesquisa com o milho, você transpassa, como você falou, do social ao econômico. Você transpassa pelo pequeno produtor, pelo médio produtor, que é a nossa missão de desenvolver e dos cultivares para eles. Você transpassa para os grandes produtores, para ensaios de grandes produtores. Então, é uma oportunidade rica trabalhar com milho devido à sua diversidade, à sua gama de aplicações e à sua variabilidade e tantos tipos de milho que a gente tem. Nossa, acho que eu falei muito do milho. Nada, está começando. Eu queria... Então, vamos falar um pouquinho da cultura em si, do milho em si. Como é que o milho é plantado? Assim? Ele é plantado pela semente? E quantas vezes é possível colher, assim, por ano, por exemplo? Quanto tempo demora para crescer uma planta de milho? O milho você planta só por semente. Sim, não há outra possibilidade. Aí você planta. A safra de verão começa em outubro, novembro e vai até mais ou menos março.
São cerca de 100 dias para as cultivares, em geral, precoces anormais, depois a gente explica precoces anormais para vocês, mas cerca de 120 dias do plantio até a colheita. O ciclo também pode ser entendido do plantio até o pendoamento, a hora que sai o pendão do florescimento, que o milho tem o pendão e a espiga. Então, pode ser também o ciclo do plantio... O pendão é a florzinha. É a florzinha que fica em cima. Eu gostaria muito de ter outros áudios para mostrar aqui até mas não tem jeito. É a ponta, aquela inflorescência bonita, o pendão. O ciclo pode ser do plantio ao pendoamento ou do plantio à colheita. Agora, no Brasil, então, nós estamos no final do ano, aqui no estado de São Paulo e na região centro-sul, no final do ano, outubro, novembro, até cerca de 120 dias, as cultivares precoces anormais. Também temos outra época de plantio, que é denominada safrinha, que é o plantio do milho. Então, nós temos 2 safras hoje. Quando eu me formei, fiz mestrado, doutorado, não, era só safra verão. Aí foi desenvolvida a safrinha, que quer dizer, um cultivo em sucessão a uma cultura de verão, sem irrigação. Então, o plantio do milho safrinha se deslocou para fevereiro, março. Então, já é uma nova época de plantio, são novas condições climáticas, mais frio, mais adversidades, e começou como uma safrinha. Só que hoje o nome safrinha já é pejorativo, porque em alguns estados do Brasil, como Mato Grosso, a safrinha suplantou o verão. Então, está produzindo mais milho na safrinha do que no verão. E para você ver como nós temos que sempre ir atualizando, o melhorista tem que ir vendo tudo que está acontecendo na cultura, porque os panoramas vão mudando. Hoje, então, tem safra e safrinha. Tem melhoramento para safra, melhoramento para safrinha. Tem doenças que não havia antes. Então, o melhorista tem que ir conhecendo muito bem a cultura. Então, temos Mas é um milho que foi melhorado para ser plantado nessa época do ano. Não, foi pego o melhorista foi pego de surpresa. Muitas vezes, as cultivares indicadas para verão são, às vezes, recomendadas para safrinha. No começo eram, agora já há ensaios no verão. Então, se você quer recomendar a variedade, o híbrido na safrinha, você faz os ensaios na safrinha e o programa de melhoramento na safrinha. Se você quer um milho verão, você faz melhoramento para verão. O ideal não é colocar tanto milho sobre milho, porque a gente sabe que vai fazer rotação de cultura, milho sobre milho vai dar mais doenças, mais pragas. Então, o ideal seria plantar uma safra de verão, que não milho, e a safrinha de milho, como no Mato Grosso, que a safrinha até suplantou. Mas no estado de São Paulo, nós vemos normalmente o plantio verão e safrinha com a cultura do milho. Entendi. E aí, essas variedades, precoces que você falou? Sim. Anormais. Sim. Como é que você explica isso para quem não sabe? Pois não. Quanto ao ciclo, as cultivares podem ser classificadas em precoces, normais, super precoces e tardias. As preferidas para cultivo, principalmente de verão, são as super precoces e precoces. Então, seria o ciclo da semeadura até o pendoamento, como eu falei, de cerca de 60 dias, menor ou no máximo 60 dias. E até a colheita, cerca de 120 dias. Essas seriam as precoces, que são as preferidas pelo mercado. Aí nós teríamos também a normal, que seria o florescimento um pouquinho maior, de 62 a 65 dias, e a colheita a 130 dias mais ou menos, um pouquinho maior. E as mais tardias, seria o florescimento mais do que 65 dias e um ciclo maior até do que 140 dias.
Também vale ressaltar que tem as variedades crioulas, aquelas são bem mais tardias. Por quê? Porque elas não foram cultivadas ainda. Então, o florescimento é bem mais tardio, o ciclo é bem mais comprido, a polinização, depois se quiserem, a gente fala sobre polinização também, que eu faço todos os janeiros há 25 anos. Por favor. Manual. E a polinização das variedades crioulas é mais complicado, porque elas são realmente mais tardias e nem sempre existe o pólen, porque tem o pólen no pendão e a espiga, a boneca que a gente chama. Então tem que ter a sincronia para poder haver a polinização. O milho tem a flor, tem a espiga feminina e a masculina. Isso. Então, a espiga que a gente come para comer milho é a parte feminina. E o pendão, como eu falei, aquela inflorescência bonita no alto da planta, onde produz o pólen, pendão. Então, para ver... Quer dizer que a espiga que a gente come é feminina. É feminina, mas ela foi fecundada pelo pólen. Foi fecundada pelo pólen. Sim. Legal. Se você quiser explicar um pouquinho, ou depois a gente pode falar, quando for falar do melhoramento, a gente fala da fertilização, ou se você quiser contar agora. Porque minha próxima pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho, tem alguma região, o milho já é plantado no Brasil inteiro agora, ou você falou que é plantado no Mato Grosso, no estado de São Paulo, mas tem umas regiões mais, assim, específicas, ou no norte planta milho? Sim, ele planta no centro-sul. Hoje o centro-oeste é um dos maiores produtores de milho, a região de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. A região centro-sul também, São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul. E também a região nordeste, que agora está crescendo Mato Piba, né? A região lá, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia... Então, no Nordeste, então realmente é bastante plantado em todo o Brasil e em todos os países também. E o produtor, a gente sabe o negócio de semente, quando a gente fala semente, a gente sabe que algumas culturas, trabalhar com semente é complicado, né? E o produtor, ele pode plantar a própria semente, ele guarda a semente da espiga dele e planta. Ou para replantar, ou ele tem que comprar toda vez? Então, agora nós vamos falar de híbrido e variedade, para responder essa sua pergunta. Por que que o agricultor... É bom que você já explica a próxima pergunta de variedade e híbrido. Exato. De milho. A principal pergunta. O melhoramento de milho tem por objetivo desenvolver novas cultivares que serão plantadas pelos agricultores. Desde pequena, média, até altíssima tecnologia. Existe toda essa população de produtores que nós temos como que atender. O melhoramento, então, tem por objetivo obter novas cultivares que podem ser híbridos ou variedades. Primeira coisa, o que é um programa de melhoramento? Tem que ter os objetivos. Então, a gente tem que ter uma planta. O carro-chefe é a produção de grãos, no caso do milho, sempre. Então, a característica número 1 é produção. Agricultor nenhum quer milho que não produza. Além disso, tem outros atributos, que é resistência a doenças, resistência a pragas. Hoje, com essa problemática do clima, tolerância à seca, tolerância a estresses abióticos como calor também. Eu já falei difícil, tolerância ao calor. E outros nichos que a gente vai ver depois, milho pipoca é um melhoramento, milho branco é outro melhoramento, que vão ser as próximas perguntas de acordo com o meu texto, acredito que também vou poder explicar. Mas vamos ao híbrido e variedade. Então, o objetivo do melhoramento, a grande empresa só quer híbrido. E preferencialmente o híbrido simples, que é um híbrido caro, é um híbrido extremamente produtivo e é um híbrido extremamente uniforme e de alto potencial. Mas antes disso, o que é um híbrido? O que é um híbrido? Eu já vou me empolgando, deixa eu começar. Uma variedade seria, você imaginando uma plantação de milho, você está lá na estrada e imagina uma plantação de polinização ao acaso. A polinização é feita pelas abelhas,
e pelo vento, pela Uhum. maré também às vezes, né? Mas é pela polinização, é pelo vento e pelos insetos. Então, num campo ao acaso de milho, uma planta é diferente da outra. Como eu falei, ela tem Aham. uma ampla variabilidade genética, então uma planta, os genes de uma planta são diferentes das outras. Ela é uma Uhum. planta variável, só que ela tem uma característica, ela tem o grão amarelo ou não, ela tem resistência a tais e tais doenças, ela tem uma caracterização agronômica, mas ela é muito variável. Já o Sim. híbrido é absolutamente o outro lado. O híbrido é absolutamente uniforme, todas as plantas são iguaizinhas, umas às outras, principalmente, ou seja, o híbrido simples. Então, você imagina aquele campo de produção, aquela uniformidade, todas as plantas iguais. Por quê? Porque o híbrido é o resultante do cruzamento de duas linhagens. Linhagens, para a gente conseguir explicar para o público, podemos pensar em linhagens de cachorro. Quando a gente tem uma raça pura de um cachorro, Uhum. ele é delicado, ele é franzino, ele pode ter mais suscetibilidade a doenças. Então, é uma linha pura. Tem uma linha pura também de milho. Quando a gente Uhum. cura uma linhagem de milho A com uma linhagem de milho B, que são diferentes, a gente tem um híbrido simples. Então, um híbrido é resultante do cruzamento de duas linhagens. E por que ele é caro? Porque é muito difícil você fazer uma linhagem. Leva anos para você produzir uma linhagem. Estou falando do melhoramento convencional. Hoje tem outras técnicas, Uhum. mas para a gente conversar no começo, leva anos para produzir uma linhagem. Ela vai se enfraquecendo, como eu falei, igual uma raça Uhum. pura, linhagem pura. Uhum. Aí você pega duas linhagens franzinas, e quando você cruza a A com a B, você tem o quê? O vigor híbrido, que foi descoberto no início do século XX, ou a heterose. Todo mundo fala, o que é híbrido? O que é o vigor? Ele é vigoroso. Cruza duas linhagens fraquinhas, mas que elas se complementam. Então, resultando no vigor de híbrido. Então, o híbrido seria utilizado para o agricultor de mais tecnologia e a variedade para o pequeno e médio agricultor. Também nós temos outros Legal. variedades de tipos de híbridos, mas eu queria saber se ficou bem claro. Eu gostaria muito de estar ao vivo para poder solucionar as dúvidas, mas a gente vai conversando com o tempo. Eu não sei se ficou bem claro. Não, mas deu para entender bem, sim. Eu acho que entendeu. Se o pessoal não entendeu alguma coisa aqui, pode falar e deixar nas perguntas também, que no final a gente vai ter perguntas também. Então, Exatamente. se alguma pessoa ficou com dúvida aí, mas eu entendi direitinho. Ainda você falou lá do heteródoto, já fiquei me lembrando das minhas aulas de melhoramento. Tem um monte de contas, um monte de equaçõezinhas. Mas legal. E nossa, é uma parte que eu gosto muito também. Era uma coisa que eu gostaria muito de trabalhar, porque eu acho muito interessante, acho muito legal essa parte de cruzamento e de. Acho o máximo. É E aí, fascinante. Tem é, que, das minhas aulas, ninguém pode sair sem saber o que é uma linhagem e o que é um híbrido. E hoje a gente vê até alguns engenheiros agrônomos que têm dúvidas, então é muito importante. E aí eu queria dizer também do nosso trabalho, antes de passar para a próxima pergunta, no Instituto Agronômico, nós temos os híbridos intervarietais. Foi o gato que nós descobrimos no início aí dos anos 2000, seria o que, ao invés de cruzar uma linhagem com outra linhagem, que é muito caro e muito extensivo o trabalho, a gente utiliza duas variedades já melhoradas, muitas vezes derivadas de híbridos comerciais, então já tem resistência a doenças, já tem uma produtividade boa. Cruza essas duas variedades, então temos o híbrido intervarietal, ou o híbrido dissintético. São os híbridos nossos que estão no mercado desde 2000. Então, ele vai ser dirigido para o mercado de média tecnologia, porque também o agricultor hoje, ele é muito inteligente, ele sabe muito de agricultura, nem sempre ele quer a variedade, porque a variedade é menos produtiva, não tem como, você não vai ter uma variedade superior a um híbrido nunca, a um híbrido simples,
Então, seria o híbrido varietal, seria para aquele agricultor, não, eu quero um híbrido, como você falou, a heterose é um fato, a heterose é uma descoberta científica. É o que mais está na agricultura é o vigor do híbrido. Toda a empresa inteira de híbrido de milho utiliza heterose. Então, por que não, com a ciência, estamos falando de ciência, não oferecer um híbrido? Então, fica um intermediário, porém não tão caro como o híbrido simples, um preço bem acessível, uma ótima produtividade e mais produtivo do que a variedade. Entendi. O Paulo já está aqui falando que ele achava que linhagem e variedade fosse a mesma coisa. Ixi, não é. Vou para entender, Paulo. Vou para ele. Eu acho que ele não entendeu ainda não, a linhagem e variedade. O híbrido eu talvez não tenha entendido. A variedade, então, é o produto já comercial e ela tem uma ampla variabilidade genética. Uma linhagem, você não vê no campo. Você produz uma linhagem através de autofecundações da planta. Você joga o pólen na espiguinha da própria planta. É como uma endogamia. Então, ela vai enfraquecendo. Então, não existe uma linhagem no campo normal. Assim, uma variedade, existe o híbrido. Sim. Não, acho que agora entendeu, não é possível. Não é o Paulo. Entendeu? Não, mas ele entendeu, sim. Então, as características do milho ideal, então, quando você pensa em melhoramento, é com maior quantidade de grão por espiga ou grão maior? Por exemplo. Ótimo. Aí a gente vai entrar, depende para que você quer. Bem, praticamente todo o milho é destinado à ração de aves e suínos. Praticamente 80% do nossa... Isso é uma curiosidade. Se era consumo humano, se a maior parte era consumo humano ou consumo animal. Não. É praticamente 80%, 70% a 80% é para ração animal de aves e suínos. É o nosso must do agronegócio. 20% é o que resta dos nichos de mercado, que também nós vamos direcionar para os nichos de mercado, que são milho pipoca, milho branco, os milhos especiais que a gente fala. Sim. E agora perdi o fio da meada. Desculpa, das características do milho. Quando fala de produtividade, é maior quantidade de grão ou grão maior, por exemplo? Sim, já. Então, o que interessa nesse 80% é produtividade, é peso na balança. Claro que a gente vai querer mais. E a produtividade é questão do quê? Comprimento da espiga, número de fileiras, número de grãos por fileira, grãos, sanidade de grãos, cor, o alaranjado, o amarelo, alaranjado tem mais vitamina A, então é mais interessante para a ração. Então, o que interessa é grão grande, muitas fileiras, o que for maior. Agora, por exemplo, o milho verde, aí já interessa grãos maiores, espigas todas certinhas, as fileiras todas certinhas, porque você vai comer lá na praia o milho verde, você não quer um milho só pesado, mas que seja todo torto. Tal. Então, cada mercado vai exigir algumas características para o melhorista selecionar. Então, para o milho verde, aí sim, você quer grãos maiores, fileiras uniformes, sanidade, mais cilíndrico. Para milho pipoca, já vou característica. Então, por isso que eu falei da diversidade do milho. Para cada nicho e para cada produção, são determinadas características. Mas, de maneira geral, é sempre produção, como eu falei, ciclo, se é precoce ou se é tardio, sanidade, resistência a doenças e agora a tolerância ao déficit hídrico, a seca. E tem a gente trabalha com doenças e pragas, sempre tenho essa curiosidade. O milho é atacado por muita doença, igual os citros, por exemplo? Sim. Outra coisa, recente. Também quando eu me formei, fiz mestrado e doutorado, não havia doença, era uma maravilha, não havia safrinha, era só produção, pendão, né? A partir de 90, mais ou menos, então, com o plantio da safrinha, é muito milho no campo. É muita doença, porque o patrão tem lá o alimento para ele, né? No verão e na safrinha, no verão. Então, aumentaram muito as doenças foliares, tem a mancha de fiosféria, tem ferrugens, tem 3 tipos de ferrugens,
cercóspora, doenças de como, doenças de espiga, e agora uma das mais importantes também, o enfesamento. Está pegando muito na safrinha, nos últimos 3, 4 anos, epidemias terríveis. O enfesamento é tipo de um, vou falar vírus, na verdade são fitoplasmas, espiroplasmas, às vezes para falar aqui fica meio complicado, né? Mas é como uma virose. Não quero falar. É como uma virose. Ela vai minguando, ela vai dando sintomas de mosaico e ela é transmitida por cigarrinha, então é muito difícil de controlar. Então a planta vai mirrando mesmo, ficando enfesada, como o próprio nome diz, enfesamento. Perdas terríveis na produção. Então, essa cigarrinha transmite tanta doença, né, gente? Que coisa. Muita doença. A Edna falou lagarta do cartucho aqui também, que tem uma praga. E a lagarta do cartucho seria a praga. Você perguntou doença? Praga. A praga número 1, sem dúvida, é a tal lagarta do cartucho, Spodoptera frugiperda. E aí, os programas de melhoramento, então, visam também resistência a essas doenças e essas pragas, por exemplo. Pois é, eu falei que o agricultor quer peso na balança, mas quer sanidade. Então, melhorar cada região, como você perguntou, há várias regiões produtoras. No estado de São Paulo, por exemplo, Vale do Paranapanema, Centro, Sul, Oeste. Cada região, em São Paulo, hein? Imagine em Brasil, sendo em Brasil. Cada região peculiaridades de clima e solo, então são doenças diferentes. Então são cultivares que devem ter resistência às doenças prevalecentes naquela região. A regionalização do melhoramento. Então depois que você tem o híbrido ou a variedade prontas, que é o programa de melhoramento, ainda você tem que fazer muitos ensaios em várias regiões, ver o tipo de solo, a doença que acontece. Agora, a lagarta é sempre, não tem como fugir a não ser com o transgênico. Eu queria que você falasse um pouquinho, Maria Elisa, então, da tua experiência de melhoramento. Você consegue explicar rapidinho como funciona um programa de melhoramento? Assim, como é que começa? Você escolhe a característica que você quer, aí cruza, e aí a partir daí faz o quê? Ela sabe tudo, ela foi minha aluna, ela sabe tudo, mas ela tá me provocando. É difícil, é um curso de 4 meses que a gente dá, né? 2 meses praticamente. Mas eu vou tentar ser simples e sucinta. Então, a primeira dúvida é a partir de onde? Né? Primeira coisa é não você que escolhe, é a demanda que escolhe. Então, qual o problema a ser resolvido? Isso é muito fascinante trabalhar em instituto de pesquisa. Qual o problema que nós vamos resolver? Qual a doença prevalecente? Então, houve o problema de enfesamento, houve doenças. Então, a primeira coisa é você construir, fazer cruzamentos entre materiais já pré-existentes ou materiais que a gente pega em bancos de germoplasma. Nós temos também a importância da instituição pública é manter bancos de germoplasma. Aí a gente sintetiza populações que a gente fala com essas características que a gente quer. Então, a gente quer milho branco, a gente vai sintetizar uma população branca. Se a gente quer amarela, uma população amarela, com tolerância às doenças que eu falei, com sanidade. Então, em geral, a gente pega vários híbridos, linhagens, populações que têm essas características, mas não tem todas. Você quer juntar todas em uma só. Então, você quer juntar a produtividade com a resistência à doença, que a gente chama de seleção recorrente. Você vai fazer uma população, dessa população com as características desejadas, aí sim você vai fazer, vamos pensando para o lado da variedade, você vai fazer seleção. Então, aí você vai plantando essa população que o melhorista sintetizou e vai selecionando. Então, você coloca nas regiões que dá a doença, você coloca, se você quer tratamento para tolerância a seca, você coloca em regiões secas. Então, vai selecionando essa variedade ano a ano, intercruzando as progênies dela, as filhas dela, e vai até obter 6 a 7 gerações, até obter uma variedade. Aí, no final, você tem uma variedade, uma população heterogênea, com as características desejáveis. Agora, para o lado do híbrido, você tem essa população que você sintetizou, ou você parte de híbridos que já são interessantes, já são produtivos,
porém tem alguns defeitos que o melhorista quer corrigir. Função nossa é corrigir defeitos, é incorporar características que ainda não existem, superar desafios de doenças. Daí, dessa população, você vai fazer as linhagens, que eu falei, as linhas puras. Como que faz uma linha pura? Vai autofecundando o milho. Eu pego o pendão, o pólen do pendão e joga na espiga da própria planta. Isso vai provocando endogamia, vai tendo as linhagens, isso é um processo moroso. Depois de ter as linhagens, cruza as linhagens e tem o híbrido. O híbrido é um cruzamento de linhagens. Então, são dois caminhos totalmente diferentes, mas que se interrelacionam também. E leva quantos anos? Ah, então. Ou tem uma variedade? Eu estou dizendo do melhoramento convencional. Tudo que eu estou dizendo, obviamente, hoje com tecnologia, existem tantas técnicas, mas eu não vou falar aqui numa primeira live. Quem sabe, se gostarem, a gente pode fazer uma outra mais, claro. Mais detalhista, mas eu não vou falar hoje. Não, hoje você tem uma linhagem em um ano. Tem, mas não é caso aqui. No melhoramento convencional, vai levar uns 5 a 6 ciclos da cultura. O bom é que agora, como eu falei, tem verão e safrinha. Então, você tem 2 ciclos por ano. Então, você fazendo assim, você leva uns 4 anos, 5 anos, ou até chegar na linhagem pura, são 7 gerações de autofecundação. Vai cruzar o híbrido, vai fazer ensaios desse híbrido e depois vai fazer ensaios para registrar junto ao Ministério da Agricultura. Então, para o pessoal ter uma ideia, no convencional leva 8 a 10 anos para se ter uma variedade ou um híbrido de milho. Claro que agora tudo é muito mais simplificado, então eu posso dizer que 6 anos, 7 anos, nós temos um novo híbrido e uma nova variedade. Deu para entender? Legal. Opa! E, Marilisa, então vamos entrar agora nos milhos especiais. Quais são os tipos de milhos especiais que são cultivados? Milhos especiais são aqueles destinados ao consumo humano. Aqueles que eu falei, 80% é para ração, os 20%, 15%. Então seria milho verde, milho branco para canjica, mini milho, aquele que a gente come em conserva, milho pipoca e... Acho que só. Não sei se esqueci algum, mas são milhos para alimentação com características específicas. Então, o milho branco tem que ser branco, com os tipos de grão diferentes. Então, vamos falar dos tipos de grãos, né? Então, nós temos o tipo de grão. Tipo de grão. Nós já falamos tipos de cultivares, que são híbridos, variedades, e vários tipos de híbridos. Agora vamos falar de tipos de grão. Então, o que determina o tipo de grão é o conteúdo do grão. Então, nós temos que explicar também rapidinho o grão. O que tem no grãozinho de milho? Gostaria muito de ter também um grão para mostrar. Depois a gente melhora a tecnologia, essa quarentena, né? Então, Não, mas pode explicar. Estão falando aqui do milho doce, milho doce. Milho doce também, isso, o oxi. Ceroso oxi. O doce é o sugar, e tem milho verde doce também, que é uma delícia. Não conheço esse não, preciso conhecer esse. Nos Estados Unidos, todo milho verde é doce. Ah, então, verde tem sugar, que torna o milho mais doce ainda, é bom demais. Então, o que diferencia desses milhos é o tipo do grão. O grão do milho, ele é formado pela casca, que chama pericarpo. Eu costumo dizer, é a casca de pipoca que fica no dente. É o pericarpo. Sim. Aí depois tem esse não dá para esquecer. Aí tem a outra camada de aleutona abaixo do pericarpo. Aí tem o endosperma, que é onde fica o amido, que é a maior proporção no milho grão é amido, e o embrião. Essa semente germinar é o embrião. Então, o que vai diferenciar o milho comum, o milho pipoca, o milho doce, é a diferença desse amido. Tem o amido mole e o amido duro. Então, o milho verde, você vai querer ele molinho, agradável para você consumir. Então, é mais o milho dentado, maior proporção de amido mole. A pipoca é o outro extremo, aquele milho duríssimo, que a gente chama flint.
E os outros são intermediários, também dentado, semidentado, flint. Então, o que diferencia esses milhos é o tipo de grão quanto à textura, ao endosperma do grão, da semente. E por que o milho pipoca estoura e o milho verde não estoura? Essa é a maior curiosidade. Falei que também. O milho pipoca, ele é aquele milho mesmo pequenininho, extremamente duro. Então, ele é praticamente de amido duro. E ele tem o pericarpo, ou a casquinha, muito resistente. Então, quando ele está muito sob pressão, tem um pouquinho de amido mole também. A água e a umidade no interior do amido expandem. E com uma temperatura altíssima, que chega a 137, a 170 graus. A temperatura é tão alta como uma panela de pressão. E o pericarpo é tão duro e a pressão é tanta que ele acaba arrasando o amido do endosperma. Ao tomar contato com esfria, fica mais gelatinoso, esfria e forma aquela flor da pipoca que a gente conhece. Agora, o milho não tem esse endosperma tão duro, não tem esse amido tão duro, ele tem amido duro e amido mole. Na verdade, se você der a ele muito calor, ele até você vai conseguir uns estouros, assim, mas muito ruins, não é feito para isso. Cada programa de melhoramento vai ter que ter as suas finalidades. Pipoca, milho verde, é milho verde. Sim. E eu vejo a instituição pública muito rica nisso, de atuar nesses nichos de mercado. Pipoca, milho verde, mais. Por quê? Porque não tem cultivares no mercado. Enquanto você tem cerca de 200, 300 cultivares de milho grão, milho comum, falam, você tem 8 de pipoca. Hoje não chega a 10. 5 cultivares de milho branco, tem pouquíssimos no mercado. Então, é um segmento muito importante, eu vejo, para nós, como instituição pública, de suprir esses mercados e nichos de milhos especiais. E tem o colorido também. Então, aquele colorido, isso é uma outra curiosidade que eu tenho. Como é que é possível ter vários, cada grão de uma cor? É incrível, é lindo, né? É lindo! Coloridos são os milhos crioulo, que a indústria não oferece. O milho crioulo ele ainda não é apropriado pela indústria. Ele é mantido por populações locais, são raças de milho para pequenos produtores. Então tem esse lado cultural do milho colorido. Os próprios produtores. Dá para comer. Sim, e hoje existe também esse apelo da gastronomia. Então, nós temos até uma colega do IAC visando também esse lado de gastronomia. Milho azul, milho amarelo, milho alaranjado, que tem maior teor de caroteno. E eu esqueci de dizer que o amarelo tem o gene Y que dá a cor. Então, o endosperma tem 3 genes Y. Então, quanto mais gene Y grande, mais amarelo e mais laranja ele é. Então tem esse poder também dos coloridos, tem mais alaranjados, tem mais caroteno, tem mais vitamina A. Então tem um apelo muito grande hoje na gastronomia. Então o milho amarelo, o grão amarelo, o endosperma é amarelo. E o branco, o endosperma é branco. Isso, no branco, tem um Y grande, Y, porque tem que ter 3 Y grandes dominantes para ser amarelo. Se você tem 2, ele é amarelo. Se tem 3, ele é amarelo alaranjado. O branco não tem nenhum. O branco é Y pequeno. E claro que eu tenho aula de genética aqui, Maria Elisa. Não é para falar de genética. Depois eu vou ter que fazer outra live só para explicar genética, galera. Tá certo. Mas falando do colorido, pode explicar. Falando do colorido, só respondendo a sua pergunta, que ele é lindo, lembrar cada grãozinho, cada cabelo é um grão. Então, o pólen vai fecundar cada cabelo. Então, são pólenes diferentes que estão fecundando a mesma espiga com genes diferentes, não vão formando aquelas diferentes cores. Que legal. Muito incrível. Eu não sabia que esse era o milho crioulo. Tem uma pergunta aqui do Francisco, que ele mandou pra gente lá
no Instagram mesmo, na propaganda lá, na arte que a gente fez para divulgar a live, que ele falou que ele trabalha com milho crioulo no sul do Brasil. Ele queria saber como você vê a importância da diversidade genética. Ah, não, mas a pergunta, ele falou que ele trabalha com milho crioulo, mas a pergunta dele é do milho pipoca. Sim. A diversidade do milho pipoca, uma vez que a base genética das populações melhoradas é tão pequena. E qual a razão por ser tão pequena? Pergunta cheia. Olha, essa, gostei da pergunta, obrigada. Na verdade, não é tão pequena. A gente tem... Bom, mas outra coisa, é tudo a mesma espécie. Embora eu falei de tanta diversidade, tantos nichos, todo milho é a maíz lineu. Vem da mesma espécie. As raças, pipoca, milho comum. Então, obviamente, é menos variável do que o milho como um todo. Mas não é, não. A pipoca não é menos diversa ou tem menor variabilidade. Talvez o fato dele ter o grãozinho típico de pipoca, tem que ser aquele grãozinho duro mesmo, para estourar. E é com uma pipoca mais fraca, mais franzina. Pipoca é muito mais difícil de cultivar do que milho comum. É mais doentinha. Então, é uma plantação muito mais doente, mais franzina mesmo. Por causa dessa questão do milho ser duro e muito pequenininho, é correlacionado com esses caracteres mais de planta. Mas não que ele tenha menos diversidade. Quer dizer, tem menos no sentido de se comparar com todo o milho, mas não tem menos. E outra coisa, a pipoca, o grão é pequenininho e ela não é tão produtiva. Porque se você tiver uma pipoca muito produtiva, ela não vai estourar. A capacidade de expansão, o que é? A capacidade de pipocar, de dar a flor da pipoca, é inversamente proporcional à produtividade de grãos. Então, se você tem uma pipoca que estoura bem, ela é pouco produtiva. Então, por isso que dá a impressão que a diversidade, a variabilidade é menor. E também tem muito poucas cultivares no mercado. Mas existe sim uma variabilidade aí a ser explorada. Eu vou responder. Vai ter várias perguntas aqui, não sei se a gente vai conseguir responder todas, porque a gente tem 15 minutos. 15? Mas, porque o Instagram corta a gente, Marilisa. Na hora que dá uma hora, ele corta a gente. Certo. Mas eu vou escolher algumas aqui. Do melhorista a gente já falou, como é que escolhe. Então, estão perguntando do milho negro, como é que está o milho negro? Onde está o milho negro? O milho negro nós temos no IAC, ele é riquíssimo também em caroteno, propriedades super nutritivas. O Zé Ferreira perguntou do milho negro, a Ana perguntou do milho negro. Como? Tem no IAC. Várias pessoas perguntaram do milho negro. Ainda por que ele é negro? Porque ele tem muito caroteno. Assim, exageradamente. Então, na verdade, quando você vê, ele é rubro. A semente, quando você coloca em água, em solvente, ele chega a ser meio roxo, avermelhado. Não é preto, não. Ele é um pouco rubro. É muito caroteno. Deve ter qualidades nutricionais e nutracêuticas bastante interessantes. Está ainda em experimentação, mas temos o negro, sim. Legal. Deixa eu ver. Estão perguntando das doenças. A gente já falou, Ana, das doenças do milho aqui. Se der tempo, a gente retoma. Mas vamos falar aqui. Estão perguntando de uso de duplo haploide em melhoramento de milho. Sim, o duplo haploide que eu não quis complicar, ao invés da gente fazer várias autofecundações para ter a linhagem, a gente usa numa geração só, vai ter a linhagem. Você tem uma população e numa geração só, com o indutor de haploidia, numa geração só, você vai ter a linha pura. Entendi. Cortou? Oi? Cortou? Não cortou ainda não. Estão perguntando que é só o pericarpo que é negro ou o endosperma também é negro? O endosperma também. O endosperma também é negro. E tem outra pergunta aqui, do Claudemir. Por que com tanta variabilidade genética, por que temos tão pouca diversidade de tipos no supermercado? Verdade. É de interesse mesmo? É porque, para produzir os especiais, precisa uma quantidade
mínima, tem pouco consumo, então para a empresa produzir tem que ter 100 mil sacas, no mínimo, do produto. E a gente não consegue essa quantidade, então se produz pouco dessas cultivares e há pouco interesse. Eu acho que nós temos que aumentar esse interesse realmente, porque tem muito potencial, tem muito pouco. Também porque talvez não tenhamos nas empresas, nas instituições públicas e nas empresas nacionais, condições de colocar no mercado e são milhos ainda, o grande interesse, como eu falei, 80% ainda é ração. Então é uma questão numérica, mas é um problema para a gente tentar solucionar, aumentar a oferta desses milhos no mercado, realmente. E aí, Maria Elisa, como o Instagram corta a gente, eu queria que você falasse bem rápido, como o Instagram corta a gente, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que você é nora do grande melhorista de milho, que foi o Ernesto Paterniani. Eu queria que você contasse um pouquinho, como é que foi essa relação sua com ele. E aí, se você quiser já falar alguma coisa mais, porque infelizmente a gente está acabando a nossa live. Aí, as perguntas que a gente não conseguiu responder, eu posso fazer para a Maria Elisa e a gente coloca lá no Instagram. Sim, pois não. Ó, o seu marido mandou um coraçãozinho. Acho que porque ele já ouviu o nome do pai dele. Eu tive o prazer de assistir uma palestra dele, então a gente fica emocionada, assim. Como é ser nora do Ernesto Paterniani? Nossa, eu fico muito sensibilizada e acho essa pergunta muito justa. E eu sempre falo dele nas minhas aulas, porque realmente ele é uma pessoa fantástica, de uma inteligência brilhante. A gente pode dizer que ele foi um dos maiores melhoristas de milho do nosso país, até com reconhecimento externo. Ele fez toda a sua carreira na genética, ele tinha prazer em ensinar melhoramento de milho, ele gostava, ele sempre dizia, eu gosto de estar com os jovens, eu gosto de ensinar. Ele tinha uma didática incrível. Nos últimos anos até ele dava muitas palestras com uma clareza muito grande, isso de falar para qualquer tipo de público. Ele era um amante da genética e além de ter tido toda a formação acadêmica na Exalc, desde até professor titular, ele se destacava muito também na agricultura brasileira, não era só um acadêmico, ele juntava as características de um melhorista, de um amante da genética, de um cientista com a agricultura, com o mercado, ele estava sempre à frente do que estava acontecendo. Assistir às aulas dele era um prazer, realmente. Ele dizia que não precisava pagar para ele trabalhar. Então, era aquele amor que o melhorista, não sei se até hoje tem, mas era aquele amor, uma vocação mesmo a melhoramento. Eu tive o grande privilégio de ser sua aluna e hoje eu tenho o privilégio de dar aula e mostrar os métodos dele de seleção. Ele sempre dizia que ele acreditava muito na seleção. Então ele dizia, pode acreditar na seleção tanto quanto eu, mas não. Então foram frases assim, bastante que ficaram muito claras. Ele ia muito a congressos e assim, apesar de ter sido super premiado, recebeu também prêmios, o prêmio Bung, o Conrado Wessel, nunca perdeu a simplicidade, aquela sabedoria com simplicidade. Eu falaria muito mais, mas como fica aqui a nossa homenagem. A gente costuma dizer que toda empresa de milho, ele deixou um legado, porque toda empresa de milho tem alguém que conheceu o professor Paterniani, tem alguém que estudou a melhoramento de milho, porque ele dizia, quem sabe o melhoramento de milho, sabe o melhoramento de todas as culturas, porque você vê, é muito complexo, então tem condições de atuar. Então, realmente é inesquecível. Falou que o filho dele colocou, eu tive a sorte também de casar com o filho dele, e aí ele também teve a sorte de casar comigo. Lógico. Então, foi tudo depois de 35 anos. Então, foi uma convivência muito prazerosa também depois. Nossa, assim, um relacionamento assim, muito prazeroso. Era sempre bom estar com ele, aprender com ele e estava sempre presente na nossa casa. Que bom. E agora aí, se quiser falar alguma coisa,
porque a gente vai ter que terminar, encerrar a live, infelizmente. As perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, porque é muita coisa que a gente tem para falar, Certo. a gente coloca no Instagram ou no Facebook, a gente coloca as perguntinhas lá e a gente responde. Tá bom, Certo. pessoal? Ok. Eu queria agradecer, Maria Elisa, muito obrigada por essa disponibilidade. Passou tão rápido, né? Uma hora Sim. passou assim, ó. Sim. E aí a gente pode marcar outras conversas com outros assuntos. Escreva mais texto pra gente. Será um prazer. Eu que agradeço. Para terminar, eu diria que numa época de tanto obscurantismo, uma época de tanta ser contra a ciência, eu queria dizer para todos, acreditem na ciência. Eu sou uma entusiasma da ciência, do melhoramento de todas as ciências. Acredite na ciência. O povo brasileiro tem que acreditar nos cientistas, tem que defender as instituições públicas, tem que defender a universidade pública. Eu não terminaria com milho, não. Eu terminaria com esse apelo. Vamos acreditar na ciência, vamos valorizar os cientistas e as instituições públicas. E, se você puder, fique em casa. Agradeço muito a oportunidade mais uma vez e estou à disposição. Obrigada, Maria Elisa. Muito obrigada mesmo. Isso mesmo, a gente tem que valorizar a ciência brasileira e abraçar as instituições, porque a ciência, eu falo que a ciência está em todos os lugares. Então, olha quanta ciência tem por trás do milho. E aí a gente tem que apoiar sempre e acreditar, porque igual o Cristiane falou que a ciência é tudo mesmo. Então eu queria, muito obrigada de novo, e relembrar, para quem ainda não segue o Descascando, segue lá que a gente vai ter lives incríveis por aí. Tá bom, gente? Muito obrigada, viu? Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. E se puder, fique em casa. Isso.